Bom dia, segundo ano. Vamos lá para mais uma aula nossa de física, né? Agora no capítulo 7. E a gente vai começar aí sobre as leis da termodinâmica, ok? As explicações estão na página 146 e 148, tá? Eu já dei um breve resumo aí para a gente, né, já explanar essa aula, ok? Então, o primeiro item aí, a gente observa que está falando sobre calor igual trabalho. O que a lei da termodinâmica define? Ok? Quando começa a surgir as primeiras máquinas a vapor, ok? Isso no século XVIII, tá? Nelas, o vapor aquecido penetra num cilindro empurrado por um pistão, a qual produz o movimento desejado. Então, é aonde começa a descoberta que o calor, ele pode ser, o calor é produzido por algum combustível que a gente coloca, por exemplo, uma lenha faz o fogo. O vapor que eu vou ter ao produzir, né, aquecer alguma coisa, eu consigo agora realizar trabalho, como o seu livro deixa claro aqui, ok? Ele vai ter, por exemplo, o vapor vai ter, por exemplo, como realizar um trabalho, ou seja, ao empurrar esse cilindro, o cilindro de pistão, ok? Então, a partir daí, aonde algumas pessoas que mexem com máquina e começa a usar isso ao favor do trabalho, para realizar trabalho, é onde a gente começa a lei da termodinâmica. Dinâmica é porque começa a colocar as coisas em movimento, tá? E o segundo item que eu já botei aí é sobre James Watts. O que diz sobre James Watts? O James Watts, ele construiu a primeira máquina a vapor, ok? Não necessariamente ele era físico, ok? Ele era um fazedor de máquinas, ele produzia ferramentas, ok? Então, a gente pode deixar isso bem claro, que foi ele que fabricou a primeira máquina a vapor, ok? Inicialmente, essas máquinas foram usadas para movimentar bombas que retiravam água das minas, mas depois começaram a ser usadas na indústria, desempenhando um papel importante durante a Revolução Industrial, ok? Então, começa a Revolução Industrial entre 1760 e 1830, é onde as máquinas começam a ser usadas para o processo industrial. Elas ajudam a indústria se alavancar, ok? Somente mais tarde é que elas começam a ser usadas para meios de transporte, como navios e trens, que naquela época a gente usava muito, né, a tal locomotiva, tá bom? E então, galera, quando eles começaram a ver que existia problemas na construção dessas máquinas, começava a ter alguns problemas, resolver alguns problemas que aconteciam, né? Por que aquela máquina não consegue desenvolver um trabalho suficiente naquele pistão, por exemplo, naquela velocidade, né, de alguma locomoção? Foi aonde começou o estudo mais aprofundado de termologia, ok? Temperatura, logia e estudo. Então, é aonde começa a se aprofundar um pouquinho mais esses estudos de termologia, tá bom? Embora os construtores, na sua maioria, não fossem físicos, por exemplo, o James Watts não era físico, ele era construtor de ferramentas, mas o seu interesse pelas máquinas a vapor surgiu quando foi chamado a consertar uma das primeiras máquinas construídas, tá? A de Thomas Newcomen, ok? Então, Thomas Newcomen, que produziu a primeira, no caso, foi a primeira máquina térmica, tá? Como o James Watts era fabricador de ferramentas, ele teve uma grande representação na primeira máquina a vapor, tá bom? Então, cuidado aí, assim, que não foi só James Watts, né,
que trabalhou nessa questão de máquinas térmicas. Aí, o que a gente pode destacar também? Que foi também só no século XIX que o calor foi reconhecido como uma energia e foi estabelecido primeiro o princípio da conservação. Então, onde eu botei aí, o calor passa a ser conhecido como uma forma de energia, tá bom? E somente, e aí daí a gente estabelece o princípio da conservação, tá? E nessa época, então, passou-se a usar logo esse termo termodinâmica, tá? O calor em trabalho e o trabalho em calor, ok? O calor pode ser realizar trabalho e do trabalho calor, tá? Então é como a gente começa a perceber que ao usar a temperatura a nosso favor, realiza um trabalho, tá? E aí a gente vai ver depois como que esse trabalho é numa transformação gasosa, tá? Com relação ao vapor, que o vapor é um gás, tá? Hoje usamos uma palavra termodinâmica para designar o estudo da termologia, mas naquela época esse significado não era ainda muito vasto, tá? Era mais restrito. Os físicos desenvolveram a termodinâmica com base nas duas leis que veremos a seguir, tá? Então as leis que a gente vai ver são duas. Somente esse zero, a lei zero da termodinâmica, que a lei ela foi introduzida por causa do equilíbrio térmico, ok? Mas ela deveria ter vindo antes dessas outras duas, tá? Mas vai ser tudo bem detalhado dentro desse estudo aí. Então vamos um pouquinho para a prática. A gente observa aí, ok? Um becker, vamos colocar assim, um recipiente de vidro. E esse recipiente de vidro, ele tem um líquido, ok? E aqui tem um pistão, tá fechado aqui, tem um pistão. Ao aquecer esse líquido, vamos colocar aqui água, ao aquecer essa água, o gás começa, a força da água, né, da evolução começa a mudar esse êmbolo aqui, ele começa a se movimentar, ok? Então existe uma força do gás para cima, ok? Para todos os lados, né? O gás não tem uma única direção, tem vários lados. Aí começou a aquecer, isso vai ter uma força para cima, movimentando, levantando esse pistão, ok? Esse pistão, como ele está subindo, a gente fala que ele está em expansão, expandindo, ok? Então aqui a gente tem uma expansão, onde vai deslocar, esse D de deslocar distância de um ponto para o outro, esse êmbolo vai subir, ok? Porque está expandindo. Pode acontecer o contrário, eu ter esse gás, esse líquido aqui dentro e esse pistão descer e deslocar para baixo? Pode. Isso aqui a gente fala que está tendo uma compressão, mas vou botar a mesma palavra, comprimindo, ok? Eles estão comprimindo, tá? Como tem essa compressão, tá descendo, também movimentou, deslocou o pistão para baixo, ok? Não necessariamente aqui você vai ter que colocar calor, né? Pode ser que tenha alguma coisa que eu vou ter algum peso aqui, e esse peso deslocou esse líquido, né? Mas a gente vai entrar com detalhes depois para definir melhor. Então, galera, ao perguntar como eu calculo o trabalho dessa transformação, a gente sempre vai se atentar à pressão e o volume, ok? Então, o trabalho que eu vou realizar é um T, alguns livros fazem um T, mas um T bem assim, ó. O trabalho, então, ele é diretamente proporcional ao deslocamento que isso acontece, essa distânciazinha, essa alturazinha, seja subindo ou descendo, vezes a variação do volume, bom? O volume inicial, o volume final, ok? Então, essa é a formulazinha que eu tenho para trabalho, tá? Multiplicar o deslocamento
tá? Vezes a variação do volume. E todo o trabalho, né, que a gente desenvolve, a unidade dele, seja de compressão ou de expansão, vai ser a mesma fórmula, tá bom? E todo o trabalho que a gente desenvolve, a unidade dela no sistema internacional é joules, tá? É o joule, tá bom? A gente pode já escrever aqui, ó. Joule, ok? É um J maiúsculo, tá? O joule é a unidade de trabalho, tá bom? Então, quando pedir para vocês o trabalho nessa lei da termodinâmica, não esqueçam sempre desse deslocamento e da variação da velocidade, tá? Pode acontecer da pressão ser constante ou não. Quando a pressão não é constante, a gente só tem como calcular, quando me dá um gráfico, a partir do cálculo integral, tá? Então, no ensino médio, a gente foca muito na questão dos gráficos, onde a pressão é sempre constante, ok? Para não fugir muito dos detalhes aí matemáticos, tá bom? Continuando, então,